Hoje eu resolvi gravar nesse cenário aqui. Quando eu era adolescente, lá pelos meus 17, 18 anos, eu fazia estágio no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, na área de tecnologia da informação. E lá eu tive um amigo. Ele sabia muito da minha história, ele sabia das coisas que eu vivia nessa fase da minha vida que eram muito difíceis. E ele me deu um livro. O livro se chama Poliana. Esse aqui. Será que algum de vocês já ouviu falar? Muito provavelmente não. Meu público, na maioria, são homens. Mas o que eu aprendi nesse livro? E esse livro me trouxe muitos insights. No contexto da história, Poliana, ela tinha uma vida muito difícil, com muitas dificuldades. A família dela era muito problemática, a mãe não queria ela. E nesse livro, uma senhora ensinou para ela o jogo do contente. O que é o jogo do contente? Mesmo nas situações mais difíceis da sua vida, extrair algo bom. Então, desde aquela minha época, 18, 19 anos, depois eu tive a minha primeira filha com 21 anos, muitas dificuldades eu tive na minha vida. Desde uma doença, uma depressão, relacionamentos tóxicos. Só que eu nunca esqueci desse conselho, extrair algo bom de todas as coisas que nos acontecem. Desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, proeminentemente a maioria das pessoas são homens. E como vocês sabem, tecnologia a gente tem que implantar sistemas, eu gerenciava equipes e a maioria delas eram homens. Sem falar que quando eu dava aula no Senac, aula de lógica de programação e também de banco de dados e também de linguagem de programação, a maioria dos meus alunos eram homens, adolescentes, jovens, adultos. E tinha uma coisa que acontecia muito em sala de aula. Os alunos chegavam até a minha mesa, muitas vezes para contar suas dificuldades que estavam passando em casa, com seus familiares. E a maioria desses meus alunos eram homens. E eu via a impotência. Eles não tinham para quem falar, para quem conversar. Muitos acabavam indo para as drogas, bebidas e destruindo as suas vidas pouco a pouco. E aquilo ficou na minha mente. Morava numa cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos. E depois eu mudei para São Paulo. E nisso, trabalhando com homens dentro das empresas de tecnologia, como programadora, depois analista de sistemas e depois gerente de projeto. E das pessoas, homens. E eu lidei com muitas das frustrações. Muitas vezes o desempenho de alguns caía muito. E eu tentava entender por que o desempenho caía. Faltas, a produtividade caía. Porque tem uma coisa que eu vim descobrir depois, eu observo muito as pessoas, sempre observei as pessoas. E eu observava quando a pessoa ela não estava bem. Dava para ver do jeito que ela anda, do jeito que ela estava se comunicando. E eu sempre perguntava, tá tudo bem com você? E sempre tinha alguma coisa ali que não estava bem. Eu tentava conversar, tentava trazer um pouco de palavras, né, motivadoras. Como líder, o líder ele tem que motivar a equipe, né? E assim foi indo, até que eu tive uma depressão, pelas minhas dificuldades também. E nisso eu fui estudar a mente, mas eu nunca esquecia do jogo do contente. Só que só o jogo do contente, extrair as coisas boas de coisas ruins que a gente tem, não era suficiente, não foi suficiente, porque faltava conhecimento. Faltava eu entender o que acontecia comigo. Eu não sabia o que era ansiedade. E a gente vive em ansiedades muitas vezes sem perceber. Pensamentos rígidos, muito por conta do meu autismo e do meu TDAH, que eu vim também descobrir recentemente com um diagnóstico tardio, por conta de várias dificuldades. Então, numa das minhas terapias, o meu mentor ele me disse o seguinte: por que você não trabalha com homens? Porque eu contei toda a história, né? Contei como que eu lidava com essas pessoas, com a equipe e passando por essa situação de como eu acabava gerindo isso. Sem contar na minha faculdade de Direito, eu sou bacharel em Direito e sempre tive uma inclinação para o direito penal. Foi por isso que esse mentor ele falou: trabalha com homens. Existem poucos terapeutas que trabalham com homens.
No meio da minha faculdade de Direito, eu já pendia muito para as terapias, por conta da psicologia jurídica. E eu comecei a compreender que as pessoas acabavam indo parar no tribunal porque elas não sabiam gerir as emoções dela. Em 2010, eu já estudava sobre as emoções. Eu achei um caderno com algumas anotações, estudando sobre os relacionamentos, como que os relacionamentos eles acabam terminando. Veja só essa minha anotação. Pois é, o tempo foi passando, eu estudando PNL, fui fazer um curso de hipnose e fui começando a compreender que muitas das vezes a gente deixa as nossas emoções tomarem conta. Foi então que eu mergulhei na área da psicoterapia. Me formei em psicoterapeuta sistêmica pelo Instituto Saulo Veríssimo, certificada, com registro, e logo após, pós em neurociência, e uma especialização em psicanálise pelo Instituto Saulo Veríssimo. Só que o que você aprende nas aulas não é um terço do que você aprende em clínica atendendo. E foi com os atendimentos com os homens, quando os primeiros clientes homens começaram a chegar, porque eu já atendia e atendo também algumas mulheres, que eu comecei a ver o buraco que se estendia realmente. Não era só aquelas pinceladas que eu via lá atrás, quando eu era mais jovem. É realmente um buraco. O feminismo pulverizou. Lá, quando eu era ainda criança, o feminismo já estava nas escolas bem fraquinho, mas começou a crescer muito. Tomou conta das minhas filhas, que já são grandes. Então, em casa, eu tendo que explicar o que é o feminismo. Por conta do feminismo, os homens perderam espaço sem saber o que é ser homem, perdendo a sua masculinidade. Quem eles são agora? Eu pago a conta ou eu deixo ela pagar? A verdade. Essa brincadeira de eu pago a conta ou não, chega nesse nível de detalhe de uma coisa tão besta. Algo que poderia ser fluido, normal, gera discussão. Então, dentro da clínica, o jogo do contente não era mais suficiente. Dentro da clínica, eu precisei estudar a mente masculina. O cérebro da mulher é igual ao cérebro do homem, claro. Cada indivíduo teve a sua criação, a sua peculiaridade, seu temperamento, sua personalidade, a forma como enxerga o mundo. Isso que faz toda a diferença. Não somos robozinhos, não somos inteligências artificiais. Até a inteligência artificial é diferente para cada indivíduo, dependendo de como o indivíduo conversa com a inteligência artificial. Porque nós, seres humanos, teríamos que ser diferentes, não é? Então, cada indivíduo é de uma forma. Cada indivíduo deve ser respeitado pela sua forma, mergulhado dentro de si, extrair o melhor. E esse melhor acaba virando um jogo do contente 2.0. Parece uma brincadeira bobinha, mas eu estou tentando trazer aqui para vocês uma analogia para vocês entenderem que a minha missão, o meu trabalho, o que eu faço hoje é fruto lá daquele jogo de contente. Esse cenário hoje, onde eu estou, sair do mundo corporativo, daquele estresse de reunião, implementação de projeto, lidar com pessoas cada vez mais estressantes por produtividade, tá tudo bem, mas o meu sonho era estar aqui. Meu sonho era morar na praia, ter uma vida um pouco mais tranquila, e o meu jogo do contente me trouxe até aqui. Eu nasci em berço de ouro? Mentira. Meu pai não tem o segundo grau. Meu pai sustentou a gente sendo funcionário da Petrobras, com todas as dificuldades, trabalhava em plataforma, ficava um tempo fora, minha mãe cuidava da gente. Então não foi nada fácil. A minha história não foi nada fácil. Não tive privilégios. Foi, olha, muito suor, muito estudo, lendo. Ah, detalhe sobre mim. Eu aprendi inglês lendo encarte de CD. Então pegava encarte de CD, dicionário, sentava no chão do meu quarto e eu ia traduzindo. Assim que eu comecei a aprender inglês. Porque minha mãe e meus pais não podiam pagar um curso de inglês para mim. Então eu tive que me virar, né? A diferença é que
O jogo do contente me fez perceber o seguinte: faça dos limões uma limonada. A vida vão ter alguns momentos de calmaria. Nesses momentos de calmaria a gente faz o quê? A gente se aprimora, a gente busca mais conhecimento, a gente se diverte de uma forma consciente, de uma forma que vai trazer benefícios para você. Porque quando vier a tempestade, você está mais forte. Muitas pessoas relaxam nesse momento de calmaria. É como precisar correr porque tem um incêndio e por você não ter treinado, não fortalecido os seus músculos, na hora de correr você não consegue, porque você não tem condicionamento físico. Com o cérebro acontece a mesma coisa. Se eu não tenho um condicionamento mental, inteligência emocional para lidar com as situações estressantes, com as situações de pressão, se eu não tenho as ferramentas adequadas, eu vou sucumbir. Eu vou ter uma ansiedade, eu vou ter estresse, eu vou culpar outras pessoas, eu vou me vitimizar, lamber feridas. Só que isso não vai tirar ninguém do lugar. Depois dos nossos 18 anos, uma coisa que eu entendi é: tudo que me aconteceu antes dos 18 anos, que é a idade da maioridade penal, eu não tinha como escolher. Mas depois dos 18 anos, eu olho para trás e penso: o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Foi tropeçando, levantando, caindo, ralando o joelho, que eu fui entendendo como o meu cérebro funcionava, como que o meu corpo responde às situações estressantes. Quero dizer para vocês o seguinte: o jogo do contente de vocês, o primeiro passo é: olhe para a situação desafiadora que vocês estão passando, seja elas quais forem. Eu trabalho com homens que enfrentam alienação parental, falsas acusações, relacionamentos abusivos, tóxicos, homens que estão sofrendo sim violência psicológica. Então, primeiro ponto: extraiam algo bom daquilo que está ruim acontecendo com você. Tenho certeza que você vai encontrar, assim como eu encontrei quando eu estava na maior depressão profunda, quando eu estava enfrentando uma quimioterapia. Eu tentava tirar algo bom daquilo que estava me acontecendo. Nem que fosse sentir o gosto de uma água, o chuveiro batendo no meu corpo, experimentar um suco. Algo bom a gente extrai de algo ruim. Com isso, olha para a situação. Qual limonada eu vou fazer nesse momento da minha vida com esses limões que estão sendo apresentados? Com isso, teu cérebro vai criar novas sinapses. Vamos usar a neuroplasticidade a nosso favor. A ciência já comprovou isso. Nós podemos mudar, sim, os nossos padrões de pensamento, mas para isso eu preciso de engajamento, para isso eu preciso de esforço. Pegue um caderno, anote teus pensamentos, veja aquilo que você está pensando na hora. A hora que está tudo muito ruim, você está naquela angústia horrorosa, senta e faz um relato, escreve tudo que vier na tua cabeça. Joga para fora, leia, olhe para ver se não tem vitimizações, veja se não tem catastrofizações, porque o nosso cérebro é ótimo para catastrofizar as coisas. Respira, toma um chá, um café, olha para o tempo. O que eu posso fazer diferente agora? Como que eu posso traçar a minha vida diferente? No próximo vídeo, eu vou ajudar vocês a perceberem como que pequenos passos diários a gente pode transformar a nossa vida e viver a vida que a gente sonha em viver. Um abraço.